Oiê, tudo bom? Se você é novo aqui, olá, meu nome é Aira, eu sou nômade digital e trabalho com marketing digital enquanto eu viajo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu me preparei para me tornar uma nômade digital. Eu já postei um vídeo semelhante no meu Instagram, se você não me segue, está aqui o arroba, mas nesse vídeo eu vou falar um pouco com mais calma e me aprofundando também em cada um dos pontos. Eu estou aqui com a minha cola, então bora lá? Se você viu o meu vídeo de como eu me tornei nômade digital, você vai perceber que não foi um passo do dia para a noite, mas também eu não tive tanto tempo assim para me organizar. Por ser um sonho muito antigo e carregar isso comigo, eu já vinha me preparando durante anos, só que naquela vibe de um dia vai acontecer. E aí quando aconteceu, eu não me sentia preparada. É uma loucura isso aí. Então eu fiz coisas com muita antecedência e coisas com não tão muita antecedência assim. Eu acho que eu não fui a pessoa mais organizada do mundo, hein? Mas tudo bem. É o famoso aprenda com os meus erros e não com o que eu fiz. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar é em relação à renda. Como eu já falei no outro vídeo, eu trabalhava em uma grande empresa, então eu tinha um salário chegando todo mês. Eu podia continuar trabalhando nessa empresa e viajando, só que por muitos poréns não era possível eu fazer isso. O meu contrato não me permitia ficar viajando por aí. Eu precisava fazer uma permissão especial para cada país, eu tinha que tirar visto de trabalho, enfim, era um auê que não tinha como. Então eu decidi sair do meu emprego e viver por conta própria. E essa foi a primeira coisa que eu fiz e tem alguns subtópicos. A primeira coisa que eu fiz foi economizar muita parte do meu salário todos os meses. Porque eu sabia que em algum momento eu ia precisar de um dinheiro, então por anos eu vivi no limite do limite do limite da economia. Muito do que eu ganhava se tornava em poupança, porque eu tinha muito forte essa meta de viajar e de, enfim, conhecer o mundo. Então eu economizei por anos. Mas a segunda coisa que eu fiz foi pedir demissão do meu trabalho. Eu fiz esse processo de demissão um mês antes de eu embarcar. Mas já fica essas duas dicas para você que tá pensando em ser nômade digital. Tenha uma reserva de emergência e veja se você consegue viajar com o emprego. Se você não conseguir, já vê essas partes burocráticas, porque o Brasil você precisa fazer exame demissional, assinar um monte de papel, ter reunião ainda com o RH, então assim, é um auê. E ainda em relação a esse tópico do financeiro, quando eu percebi que eu precisava, enfim, sair do meu trabalho e eu iria parar de receber um dinheiro por mês, eu fui atrás de como posso ganhar dinheiro pela internet. Eu já estava sondando mais ou menos isso, os caminhos que eu poderia fazer, mas eu comecei de fato a trabalhar com a internet 100%. Seja produzindo conteúdo ou com minha consultoria que eu já estava fazendo, mas fazer de uma forma mais oficial. Enfim, a conseguir trazer dinheiro todos os meses e não depender de uma empresa, por exemplo. Outra coisa também foi ter um cartão internacional. No Brasil tinha só 2 cartões, se não me engano, que era do Nubank e do C6 Bank, 2 bancos digitais. E eles até que funcionam bem aqui fora, eu não vou falar mal deles, mas tem muitas taxas em cima. Por mais que eu tenha feito uma conta internacional do C6 Bank voltada para euro, eu não queria confiar muito neles por causa exatamente das taxas. Então eu fui atrás de um cartão internacional. Essa é uma parte que eu estava me preparando faz um tempo. Eu já tinha um cartão internacional, que é o Wise, eu posso falar um pouquinho mais dele, mas o que eu fiz foi ver se eu conseguiria viver uma vida e não só uma viagem de 15 dias, por exemplo, só com o Wise. O que eu li foi que sim, você consegue sobreviver com o Wise, mas, né, gente, quis um pouquinho ir além. Acontece que no Wise você consegue fazer alguns saques por mês. Tem um limite de saques e tem um limite de valor também. E isso me deixou com um pouquinho de medo. Por isso que eu fiz uma conta no Nomad, que é um banco também digital americano, mas só para me dar um descanso mental de que se acontecesse alguma coisa, eu não teria um limite pequeno para sacar. E esse foi um dos passos muito importantes também. Saindo um pouquinho de finanças, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito organizada, eu tenho tudo em planilhas, então eu fui fazer um levantamento de todos os itens que eu tinha e de tudo que eu precisava. Basicamente, eu precisava de muitos equipamentos de viagem que eu não tinha. Então, por exemplo, eu não tinha um mochilão. Só que aí são outros 500, eu posso falar isso num vídeo com mais calma. Não é qualquer mochilão, você precisa pesquisar bastante que tipo de mochilão você quer, qual marca é boa, qual o tamanho do mochilão, porque eu ia viajar de muito low cost, então tem low costs que não aceitam alguns tipos de mochilão. Então depois de muito pesquisar, eu fui numa loja e eu comparei alguns mochilões. Graças a Deus a minha mãe estava lá para me dar alguns pitacos, o que me ajudou bastante. Voltei para casa e comprei online, né, porque a gente gosta de descontos. E a minha dica é, se você for comprar um mochilão, dá uma olhadinha na Decathlon. Você deve ter escutado essa dica, mas a dica além que eu dou é: compre o mochilão, compre o primeiro cadastro, porque você tem cupom de primeiro cadastro. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eles têm esse cupom.
E você pode usar isso, você economiza pra caramba, sério. Além do mochilão, eu comprei um cadeado, eu comprei algumas pastas, eu comprei necessaires, eu comprei muitas outras coisas que eu precisava como equipamento. Eu estou trazendo comigo aqui o meu mochilão e uma mochila que eu carrego na frente. Essa mochila eu não comprei, eu já tinha em casa, mas ela quebrou. Ela quebrou durante a viagem, eu precisei trocar, e aí eu comprei na Decathlon também, lá na Itália. Então assim, se eu puder dar uma dica, não economiza dinheiro nessa parte. Compre as coisas boas que você vai usar, não seja pão duro nesse momento, porque se você for, cara, você talvez vai ter que comprar 5 vezes mais porque vai ser em euro, entendeu? Então, assim, vai com cautela. Saindo do termo de equipamentos, eu aprendi italiano. É muito específico pra mim, talvez você não precise fazer isso, mas eu decidi aprender italiano porque eu queria muito conhecer a Itália. E quando eu tive a noção de que, cara, eu vou fazer um mochilão e é muito provável que eu passe pela Itália, um destino que eu sempre sonhei em conhecer, eu preciso aprender um pouquinho da língua dele. Então eu fiz uma imersão de mais ou menos um mês e meio de italiano. Todos os dias eu estudava italiano em casa, treinava para conseguir entender um pouquinho melhor quando eu chegasse. Pra te dar um spoiler, não foi muito útil meus estudos. Eu cheguei e parece que o italiano que você aprende na internet não é muito o que eles usam, mas eu tive um ótimo intercâmbio de italiano porque eu morei 2 semanas com uma família italiana maravilhosa, eu sinto muita falta deles. E quase todos eles não falavam inglês ou português, então eu fui forçada a aprender italiano. E aí nesse momento eu consegui desenvolver o italiano de uma forma melhor. Mais uma coisa relacionada a línguas foi que eu aprendi de fato inglês. E essa foi a melhor coisa, o melhor investimento da minha vida, foi aprender inglês. Eu não aprendi em um mês e meio, mas por muitos anos da minha vida eu estudei inglês, eu trabalhei em 2 empresas em que a língua principal era inglês, e isso me ajudou bastante a treinar e a praticar o meu inglês. Então eu vim pra cá já sabendo inglês, isso facilitou muito as coisas, porque se você está em um país, por exemplo, a Alemanha, que eu tô aqui, nos lugares oficiais a língua principal é o alemão, mas tem quase tudo em inglês, e é isso que salva a sua vida. Uma outra coisa foi me despedir dos meus amigos. Eu sei que parece óbvio, mas para mim não era. E eu não queria me despedir dos meus amigos, porque eu não sou uma pessoa que lida bem com despedida. Então eu tinha decidido que eu não ia fazer uma despedida oficial, eu ia fazer alguma coisa com a minha família, e é isso. Porque, enfim, eu não sabia como eu ia reagir, como que ia ser as coisas, se eu ia ficar muito emotiva, o que ia passar na minha cabeça. Mas eu fui contando pras pessoas de pouquinho em pouquinho que eu iria sair do país e não saberia quando voltar em alguns dias. E uma dessas pessoas, que é a Nath Ananias, uma grande amiga minha, ela perguntou: Taira, e a despedida? A Nath, ela é de Recife e ela mora em São Paulo, então ela já passou por algumas despedidas. E ela falou justamente isso porque quando ela estava se mudando de Recife para São Paulo, ela fez uma despedida com cada um dos amigos e foi muito importante para ela. Então ela me deu esse conselho de fazer despedidas. E quando ela falou isso, eu falei, tá bom, então talvez seja mais importante fazer despedidas do que eu imaginava. Eu acho que eu não organizei nenhuma despedida, eu tive amigos sensacionais que fizeram isso pra mim. Eu me despedi de amigos e eu não me arrependo de nada. Não me arrependo, eu deveria ter feito isso. Eu não me preparei pra me despedir, mas as despedidas foram muito importantes. Comprar euro. Esse ponto ele é fundamental porque a gente acaba comprando euro de última hora ou em grandes amultuados, sabe? Mas pela Wise você consegue comprar euro quando a moeda baixa. Mas isso no sentido de que você está acompanhando a moeda euro quando abaixar, quando você vê que abaixou, por exemplo, sei lá, no Google. O Google informou que abaixou. Vai no Wise e compra a moeda. A tarifa vai ser um pouco menor. E eu fiz muito isso antes de viajar. Eu tinha um dinheirinho acumulado. Quando você entra em algum país aqui na Europa, dependendo, você precisa entrar com um dinheiro, uma quantidade mínima. E às vezes você comprar essa quantidade mínima, por exemplo, 300 euros, 400 euros, talvez seja muito dolorido você fazer tudo na hora, sabe? O câmbio pode não estar um dos melhores e você pode não ter muito tempo e acabar comprando uma moeda um pouco mais cara. Então, é ir comprando pouquinho em pouquinho. Quando estiver muito baixo, você compra uma quantidade maior. Ter cuidado da minha saúde. Eu ia sair do meu trabalho, ou seja, eu ia perder todos os benefícios, inclusive o convênio que eu tinha. Então, eu decidi passar por todos os médicos possíveis. Eu passei desde dentista até ginecologista, passei por endócrino, neuro, enfim, todos os médicos que eu sabia que eu tinha uma preocupação maior, ou não também, porque eu precisava checar isso na minha vida, eu fiz. Fiz exame de sangue,
fiz tomografias, fiz milhares de outros exames antes de viajar e falar: Aira, você está bem para ir, então vai. Isso foi muito importante para mim porque eu peguei receitas em inglês. Caso der algum problema aqui fora, eu tenho as minhas receitas em inglês e isso salva muito. Além de que se você toma alguns remédios controlados, você consegue imprimir a receita do médico com tudo explicadinho em inglês, em português, para se der algum problema no aeroporto, você entregar e falar: não, tá aqui. Tá certinho. Então eu vim um pouquinho mais relaxada em relação a isso. Basicamente, foram essas as coisas que eu fiz para me preparar para uma vida nômade. Eu espero que você tenha gostado, então não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com os amigos que estão ali, olha, querendo viajar, mas não tem a coragem. Isso pode ajudar muito eles, ou quem sabe você mesma. Eu vejo você no próximo vídeo ou nas redes sociais do lado. Beijos e até mais. Tchau!